senhor está disposto a aumentar a pressão sobre Putin para acabar com a guerra, impondo novas sanções à Rússia e à China? Bem, lembre-se, fui eu quem acabou com o Nord Stream 2, indo para um lugar chamado Alemanha, agora que penso nisso. Desculpe, fui eu quem fez isso. Mas eu acabei com o Nord Stream 2. Ninguém mais fez isso. E então, quando o Biden assumiu, ele imediatamente aprovou. Esse é basicamente o maior gasoduto do mundo, indo para a Alemanha e outros países. E, aliás, nós temos tanto petróleo e gás que vocês não vão conseguir comprar tudo. Quero dizer, literalmente, nós temos tanto. E espero que possamos incluir isso em nosso acordo comercial, porque temos mais do que qualquer um. Na verdade, temos a maior quantidade de longe no mundo, provavelmente o dobro do que qualquer outro país tem. Então, vamos trabalhar nisso. Tenho certeza que é algo que vamos discutir hoje. Presidente, o que o senhor espera da Alemanha e o que espera do chanceler? Acho que está de volta na caixa de bate-papo. Bem, antes de tudo, estou feliz por me encontrar, porque tenho lidado com o chanceler e ele é um homem muito bom para se lidar. Ele é difícil, eu diria. Posso dizer isso? É algo positivo. Pode falar. Você não gostaria que eu dissesse que você é fácil, certo? Ele é um grande representante da Alemanha. Tudo o que queremos é apenas ter um bom relacionamento. O resto vai acabar acontecendo de forma muito fácil. Vamos ter um bom acordo comercial. Quero dizer, acho que isso será determinado principalmente pela União Europeia, mas você é uma parte muito importante disso, então estará envolvido. Mas, no final, esperamos conseguir um acordo comercial. Ou faremos outra coisa, podemos aplicar tarifas. Quero dizer, estou bem com as tarifas. Ou então fazemos um acordo comercial. E acho que é isso que estamos discutindo agora. Senhor. Presidente. A Alemanha ela está fazendo o suficiente em defesa. O quê? Em gastos com defesa. A Alemanha gasta suficiente defesa? O chanceler quer... Alemanha defesa. O chanceler quer gastar 3,5. Bem, eu não sei. Quer dizer, eu não discuti isso muito. Eu sei que vocês estão gastando mais dinheiro em defesa agora e... bem mais dinheiro. Isso é algo positivo. Sim. Não tenho certeza se o general MacArthur diria que isso é positivo, sabe? Ele não gostaria disso, mas eu meio que acho bom. Você entende o que quero dizer com isso, certo? Claro, eu entendo. Ele fez uma declaração. Nunca deixe a Alemanha se rearmar. Eu disse... Eu sempre penso nisso quando ele diz, senhor, estamos gastando mais dinheiro em defesa. Eu digo, isso é uma coisa boa ou ruim? Acho que é uma coisa boa. Mas, sabe, pelo menos até certo ponto. Vai chegar um momento em que vou dizer, por favor, não se armem mais, se é que me entende. Vamos ficar de olho nele. Senhor presidente, falando em acabar com guerras nesta sala, o senhor foi muito crítico em relação a Vladimir Putin há alguns dias. Que tipo de peça ele representa da sua perspectiva? Qual que é o jogo dele? Bem, veja, ele foi atingido. Ele tem atacado, então eu entendo, mas ele foi atingido com força e ele... Eu não acho que ele esteja brincando. Eu acho que ele... Eu sempre disse que ele queria tudo. Achei que ele queria tudo, tudo relacionado à Ucrânia. Isso é algo que nunca teria acontecido se eu fosse presidente. A eleição foi fraudada. Eu não pude ser presidente, mas agora posso ser presidente. E acho que é uma presidência muito mais importante, tirando algumas coisas como essa. A guerra nunca teria acontecido. A guerra com a Ucrânia, com o Putin, nunca teria acontecido jamais. Nem sequer haveria chance. E não aconteceu durante 4 anos e nem se cogitava isso. Eu costumava conversar muito com ele sobre a Ucrânia. Era o xodó dele, mas ele nunca teria feito o que fez. E eu acho que foram cometidos erros por ele, mas acho que erros também foram cometidos por outras pessoas. O presidente nunca deveria ter permitido essa guerra. Biden nunca deveria ter permitido que essa guerra acontecesse. Se você tivesse a pessoa certa aqui, essa guerra nunca teria acontecido. Israel nunca teria acontecido com o Hamas. Isso nunca teria acontecido. O ataque a Israel nunca teria acontecido porque o Irã estava quebrado. Eles não tinham dinheiro. Eles não tinham dinheiro para dar ao Hamas, ao Hezbollah ou a qualquer outro, e nada disso teria acontecido. A inflação não teria acontecido. Ela foi causada principalmente pela energia e o governo Biden bagunçou minha ótima política energética. Nós estávamos com o preço do galão a 1,90 e isso nunca teria acontecido. Foi causado pela energia e pelos gastos ruins deles com o novo golpe verde e outras coisas em que gastaram. Mas nada disso teria acontecido. Mas talvez mais importante, a guerra chanceler com a Rússia nunca teria acontecido com a Ucrânia.
isso era algo que teria, sabe, eu lidei muito com o Putin, não havia chance, zero. E sabe, muita gente pergunta, como você sabe? Durante 4 anos isso não aconteceu. Nunca houve chance de acontecer e ele entendia as consequências. Agora, é uma pena. E quando você vê todas aquelas pessoas... Saiu um relatório hoje dizendo que milhões de pessoas morreram, muito mais do que as pessoas pensavam. E eu venho dizendo isso há muito tempo. A quantidade de mortos nessa guerra é muito maior do que a imprensa tem noticiado ou do que, francamente, do que qualquer um dos lados tem divulgado. É algo muito triste. E posso dizer, falando pelo chanceler, porque conversamos sobre isso, ele sente o mesmo. Ele quer ver isso acabar. Você gostaria de dizer algo? Com certeza, com certeza. E estou aqui, senhor presidente, para conversar com o senhor mais tarde sobre como poderíamos contribuir para esse objetivo. Sim. E todos nós estamos buscando medidas e instrumentos para pôr fim a essa guerra terrível. E permita-me lembrar que amanhã é 6 de junho, é o aniversário do dia D, quando os americanos, uma vez, acabaram com a guerra na Europa. E eu acho que isso está especialmente em suas mãos, e nas nossas também. Esse não foi um dia agradável para você? Não, esse não foi um dia agradável. Não foi um grande dia? A longo prazo, senhor presidente, esse foi o momento da libertação do meu país da ditadura nazista. Isso é verdade. E nós sabemos o que devemos a vocês. Mas é por isso que estou dizendo isso. A América está novamente em uma posição muito forte para fazer algo nesta guerra e acabar com esta guerra. Então vamos falar sobre o que podemos fazer juntos e estamos prontos para fazer o que pudermos. E você sabe que demos apoio à Ucrânia e que estamos buscando mais pressão sobre a Rússia. A União Europeia fez isso e devemos conversar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Sabe, é um bom momento. Os números do nosso país estão nas alturas, os números econômicos por causa da eleição e por causa das tarifas e outras coisas, muitas coisas. Nós tivemos alguns dos melhores números que já tivemos. Eles foram divulgados ontem, anteontem e até hoje. O país está indo muito bem. Acho que uma das coisas que mais vai te interessar é isso. 6 meses atrás estávamos tendo dificuldade para conseguir que alguém se alistasse em nosso exército. Quero dizer, eles não conseguiam. Os números eram recorde de baixa, não conseguíamos alistamento nas Forças Armadas. Não fui eu. Foi antes de eu chegar lá na administração passada. Mas 6 meses atrás, 1 ano atrás, os números eram recordes de baixa. Você não conseguia que eles se alistassem. Isso incluía a polícia. E você não conseguia que eles se alistassem. E agora acabamos de alcançar o maior número da história do nosso país, acreditamos, ou muito próximo disso, mas o maior da história do nosso país em recrutamento, alistamento no Exército, Marinha, Força Aérea, Fuzileiros Navais, Guarda Costeira, forças policiais em todo o país. O que fez? Qual motivo? Espírito. Eles amam o nosso país novamente. Você vai fazer a mesma coisa. Espírito. O grande espírito voltou ao nosso país. E é muito simples. Você sabe, foi só a Suzy há 6 meses, certo? Você recebeu relatórios, foi você quem os divulgou, de que não conseguia ninguém para se alistar nas Forças Armadas e agora estamos lotados. Todos os serviços agora estão cheios e temos listas de espera de pessoas tentando entrar, tão boas quanto já tivemos na história do nosso país. Então isso é uma honra. Isso é uma grande honra, senhor. Presidente, no quadro. Você pediu, você já teve o suficiente. Vá em frente. Senhor presidente, o senhor consideraria impor mais sanções à Rússia? Porque essa discussão está acontecendo agora. Há semanas e meses, e o senhor tuitou sobre isso uma vez, mas depois nada aconteceu. Sim, quando eu perceber que não vamos fechar um acordo quando isso não parar. Existe um prazo para você? Sim, o prazo está na minha cabeça. Quando eu perceber o momento em que isso não vai parar, e tenho certeza de que você fará o mesmo, será muito, muito difícil. E para ser honesto, pode ser para os 2 países. É preciso 2 para dançar o tango. Mas vamos ser muito duros, seja com a Rússia ou qualquer outro, vamos ser muito duros. Aquilo que está acontecendo lá é um banho de sangue. E quando vejo o momento em que digo, bem, eles vão continuar lutando. Sabe, ontem eu usei uma analogia quando falei com o presidente Putin. Tive uma ligação de 2 horas e 15 minutos com ele.
Às vezes, e talvez eu esteja falando de forma um pouco negativa, mas às vezes você vê duas crianças pequenas brigando feito loucas, elas se odeiam e estão brigando em um parque, e quando você tenta separá-las, elas não querem ser separadas. Às vezes é melhor deixá-las brigar por um tempo e só depois separá-las. E eu usei essa analogia com o Putin ontem. Eu disse, presidente, talvez vocês tenham que continuar lutando e sofrendo muito, porque os dois lados estão sofrendo antes de serem separados, antes que consigam ser separados. Mas é uma analogia bastante conhecida. Você tem duas crianças, elas brigam. Às vezes você deixa elas brigarem por um tempo. Você vê isso no hockey, você vê isso nos esportes. Os árbitros deixam eles brigarem por alguns segundos, deixam por um tempinho antes de separá-los, e talvez, e eu disse isso, e talvez isso seja um ponto negativo, porque estamos dizendo para continuar, mas há muito ressentimento, há um certo ressentimento entre os dois. Eu tenho que lidar com isso e o chanceler também tem que lidar com isso. É incrível o nível de... Existe um grande ódio entre esses dois homens, mas entre as partes em conflito, muito ódio. O presidente acha que... Além disso, o que fez você dizer e acreditar que não haverá paz imediata? O quê? Que não há paz imediata. Que não haverá... Não posso, queria que fosse imediato. Por que você acha... Se eu pudesse, mas nós não temos isso de imediato. Sabe, é como... Eu adoraria ter isso. Eu gostaria que começasse. Agora sairíamos de uma sala se soubéssemos que a guerra poderia acabar. Diríamos, esqueçam vocês, esqueçam o comércio, certo? Sim. Nós diríamos, vamos lá resolver isso. Vai haver mais combates que ainda vão acontecer. Sabe, ele atacou e eles atacaram de forma bem dura. Eles avançaram profundamente na Rússia e ele realmente me disse, quero dizer, eu deixei isso muito claro. Ele disse, não temos escolha a não ser atacar por causa disso. E provavelmente não vai ser bonito. Eu não gosto disso. Eu disse, não faça isso. Você não deveria fazer isso. Você deveria parar com isso. Mas novamente há muito ódio. E sabe, eu tenho muito orgulho do fato de que com a Índia e o Paquistão eu consegui impedir aquilo. E esses são países com armas nucleares. Isso teria realmente... Aquilo estava prestes a sair do controle. E eu conversei com algumas pessoas muito talentosas dos dois lados, pessoas muito boas dos dois lados. Eu disse, vocês sabem, estamos negociando com vocês sobre comércio, Paquistão e Índia agora. Eu disse, não vamos negociar sobre comércio se começarem a atirar uns nos outros e usar armas nucleares que talvez até nos afetem. Porque você sabe que a poeira nuclear atravessa oceanos muito rapidamente. Isso nos afeta. E eu disse, se vocês fizerem isso, não vamos fechar nenhum acordo comercial. E sabe de uma coisa? Eu consegui parar aquela guerra. Agora espero que não voltemos atrás e descobramos que eles começaram, mas não acho que vão fazer isso. Ambos foram bons, eles estavam bem representados lá. Quero parabenizar ambos os países, porque como vocês sabem, o líder da Índia, que é um grande cara, esteve aqui há algumas semanas. Tivemos ótimas conversas, estamos fechando um acordo comercial. E o Paquistão, da mesma forma, eles têm uma liderança muito, muito forte. Algumas pessoas não vão gostar quando eu digo isso, mas você sabe é o que é. E eles pararam aquela guerra. Agora, será que vou receber crédito? Eu nunca recebo crédito por nada. Eles não me dão crédito por nada, mas ninguém mais poderia ter feito isso. Eu parei aquilo, fiquei muito orgulhoso disso. Eu gostaria que pudéssemos fazer o mesmo com a Ucrânia e a Rússia. E em algum momento isso vai acontecer. Eu acredito nisso. E se isso não acontecer, ou se eu perceber que alguém está passando dos limites, se a Rússia estiver passando dos limites, você vai se surpreender com quão duros. Lembre-se disso, eles gostam de dizer que eu sou amigo da R. Eu não sou amigo de ninguém, eu sou amigo de você. Eu não sou amigo deles. Eu quero que o que é certo aconteça para o nosso país, para todos, para a humanidade. Mas fui eu quem parou o gasoduto chamado Nord Stream 2. Até eu aparecer, ninguém nunca tinha ouvido, nenhuma pessoa nesta sala tinha ouvido falar do Nord Stream 2. Você provavelmente fez, porque ia para a Alemanha. Ele é o único que ouviu falar disso. Não, isso foi um erro. Mas eu parei. Sim, e você disse isso abertamente. Sim. Foi um erro porque... E eu costumava conversar com a Ângela, eu dizia, espere um minuto, estamos gastando todo esse dinheiro para defender vocês da Rússia e então vocês estão dando bilhões de dólares por mês para a Rússia. Que tipo de acordo é esse? Sabe, isso era, mas você disse isso melhor do que qualquer um e eu agradeço.
Mas eu fui quem parou isso e esse foi o maior projeto de desenvolvimento econômico, se você quiser chamar assim, da história, pense nisso, da história da Rússia. Era algo gigantesco, é o maior gasoduto do mundo que iria atravessar toda a Europa, não só para a Alemanha, sabe, era para a Alemanha, mas depois ramificava para toda a Europa. Ninguém nunca ouviu falar, você já ouviu alguém falar disso? E eu fui quem parou, estava morto. E aí dizem que eu sou amigo do Putin. Eu me dava bem com ele. Ele me respeitava, eu o respeitava. Isso nunca teria acontecido, mas eu parei o Nord Stream 2. Quando o Biden assumiu, quase na primeira semana, ele aprovou. Ele deixou que fosse construído. E depois dizem que eu não fui duro com a Rússia. Putin me disse, você sabe, você não é duro com a Rússia. Você parou o maior e mais importante projeto que já fizemos. Você parou. E o Biden entrou e deixou que fosse construído. E vou te dizer uma coisa, eu nunca vou esquecer o dia, eu tinha parado completamente, eles não estavam construindo, tinham desistido, não conseguiam. E aí o Biden entrou e deixou eles construírem. Eu não conseguia acreditar.